bola e acabou se envolvendo também numa confusãozinha com o Pablo Mari na área técnica do Botafogo. Obviamente, o Alberto Valentim reagiu, também retrucou os palavrões, acabou também xingando o vice-presidente de futebol do Flamengo, que se envolveu na confusão. E, por sorte, havia bastante segurança ali dos dois clubes e esses seguranças evitaram uma confusão maior, agressões, enfim. Eu não sei te dizer se o árbitro, o Leandro Voaden, acabou vendo isso, né? Porque se ele viu, certamente colocará na súmula e pode render suspensões para os dirigentes, para integrantes da comissão técnica. Isso é um papo para a gente ver depois a súmula do Leandro Voaden depois dessa partida entre Flamengo e Botafogo. Mas o que é muito triste, né? Porque de alguma forma o jogo foi quente, foi pegado no campo, mas deveria ter ficado ali. Não deveria ter ido para os vestiários. Enfim, quem tem que dar o exemplo acabou não dando. Não é isso, Rodrigo? Um abraço para você, bom programa. Obrigado, Eric. Parabéns pelo trabalho, como sempre. Vamos ouvir primeiro o Jesus falando sobre a confusão e, na sequência, tem o Valentim. Pode rodar, produção. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, uma vitória importante num estádio que é difícil. Há 10 anos que o Flamengo não ganhava aqui, contra um rival com história, um rival que nos habituou a ter grandes jogadores no passado, como Garrincha, Amarildo e outros jogadores que o Flamengo teve. E hoje o nosso jogo foi um jogo difícil, como não há jogos fáceis, mas também tornou-se mais difícil porque hoje aqui, que durante a primeira parte, mais durante a primeira parte até à expulsão do jogador do Botafogo, isto foi caça ao homem. Os jogadores do Botafogo fizeram caça ao homem aos jogadores do Flamengo. É verdade que a equipa do Flamengo, pela classificação, é melhor que a equipa do Botafogo, mas para tu parares uma equipa, isto não tem nada a ver com os jogadores do Flamengo, tem a ver com os jogadores, não tem nada a ver com os jogadores do Botafogo, tem a ver com o treinador do Botafogo. Tu, para saberes parar uma equipa, tens de ter argumentos técnicos, também táticos, como é verdade. Não é esta forma de parar uma equipa que uma equipa como o Botafogo, que já caiu na zona de rebaixamento, pode sair daqui. Não é esta forma. Quem vai ao futebol gosta de ver futebol. Hoje aqui, durante os primeiros 45 minutos, os jogadores do Botafogo fizeram caça ao homem. Quiseram intimidar os jogadores do Flamengo, não conseguiram. Nós sabíamos que minuto mais minuto iríamos fazer golo. Sabíamos, tínhamos a confiança que isso pudesse acontecer. E nós fomos introduzindo ao longo da segunda parte, e principalmente quando o Botafogo tinha menos um jogador, algumas vantagens posicionais para cada vez pudéssemos estarmos mais perto do golo, e foi assim que fizemos o golo, com a entrada do Lincoln, com algumas alterações táticas, e como ali o nosso amigo disse, é verdade, depois da expulsão nós tivemos mais ascendente sobre a equipa do Botafogo, porque é mais difícil jogar mais difícil jogar contra 11 que contra 10, não é? Mas os jogadores do Flamengo, mais uma vez, conseguiram suportar todas as consequências que o jogo estava a ter, e não ganhámos hoje com nota artística, mas ganhámos 3 pontos que conta para os nossos grandes objetivos, e também era difícil, não é? Era difícil hoje o Flamengo poder jogar aqui com toda a sua qualidade técnica ou tática contra uma equipa que nunca quis jogar, só quis bater, só quis parar, só quis fazer faltas. Foi isso que fez a equipa do Botafogo hoje. Jorge Jesus, Flávio Vinick, Fox Sports. 2 assuntos aqui. Um, que o Flamengo estabeleceu o novo recorde, série invicta dentro do Campeonato Brasileiro, 18 jogos sem perder. Já é um feito que o seu time entra para a história. Você estava dizendo que ainda não conquistou títulos, ainda não, mas já entra para a história com essa série. E outra, eu queria que fosse mais específico, Caça se referia ao Gabigol no início do jogo,
E por isso a confusão ali no final, você foi reclamar com os jogadores do Botafogo? Só queria que você explicasse. Reclamar com quem? No final, a confusão com os jogadores do Botafogo, a discussão que teve, foi referente a esse motivo, a caça ao Gabigol, e queria que falasse do recorde o Gabigol no nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, o nosso médico entrou 4 vezes, 5 vezes para assistir. Os primeiros 15 minutos, o Bruno Henrique e o Gabigol, foi caça no jogador. Sempre que os jogadores estavam de costas, os centrais do Botafogo, o que interessava era intimidar, era marcar, era bater. Isto não é futebol. Pelo menos eu não é assim que ensino os meus jogadores a jogar. Sou contra totalmente esta forma de poder-se jogar. E a ideia era intimidar o Gabigol, a ideia era descontrolar o Gabigol, mas o Gabigol não é só um grande jogador, hoje também está a crescer emocionalmente como grande jogador que é. E quando acabou o jogo, eu disse ao jogador do Botafogo: não valeu a pena bater tanto, acabaste por perder na mesma. Foi só isso. Claro que tu para ganhar títulos tens que fazer vitórias, tens que conquistar pontos, não é? É o que nós estamos a fazer, mas volto a dizer, faltam 7 jogos, não ganhamos nada, vamos estar numa final da Libertadores, vamos passo a passo tentar chegar o mais próximo possível daquilo que nós ambicionamos, que é a conquista do título. Não somos campeões de nada, neste momento somos campeões de vitórias, somos campeões de grande qualidade de jogo que nós apresentamos na maioria dos jogos. Somos campeões de querer ganhar, como hoje. Somos campeões de uma equipa ligada, uma equipa que não para, que vai até ao último momento, e quando não consegue jogar com qualidade técnica, tem outros argumentos para jogar. Foi o que fizemos hoje e, portanto, isso tem transportado o Flamengo para o primeiro lugar da tabela e, como é óbvio, com todo o respeito que temos pelo Palmeiras, o Palmeiras quer recuperar, nós queremos manter a nossa primeira posição e vai ser até ao fim assim. Vamos ver se temos capacidade para isso. Mister, Sérgio Lobo, Grupo Globo. Falta um pouco mais de 2 semanas para a decisão da Libertadores da América e o jogo, por exemplo, hoje, como bem colocou o senhor, o jogo foi muito violento, né? Colocando bem claramente, principalmente no primeiro tempo. O senhor chega a temer com essa situação que está sendo colocada no campeonato, a responsabilidade que o Flamengo tem, se aproximando do título, a distância que está do Palmeiras de ser mantido, e tendo esse jogo decisivo muito próximo de algum jogador ter algum tipo de problema, e ficar, por exemplo, fora da disputa da decisão, não chegar lá apto a jogar. E uma outra pergunta eu queria saber, o De Arrascaeta, como é que ele está em relação ao desfalque de hoje? Vou responder pela sua segunda pergunta. O Arrascaeta ressentiu-se. Não se ressentiu, teve um problema até no outro joelho, no ligamento, neste jogo com o Corinthians. Portanto, durante o jogo, como ainda estava quente, não se queixou de nada. Depois, no final do jogo e durante a semana, não pôde treinar, está fora deste jogo. Vai estar fora do jogo com o Bahia. Não sou médico, mas tenho quase a certeza que não vai ter condições para jogar contra o Bahia. E hoje, face à violência que houve aqui neste jogo, a violência do bom sentido, não vou dizer violência, vou dizer uma equipa super agressiva na intenção de intimidar a equipa do Flamengo a jogar. Claro que eu tive algum receio que pudesse acontecer alguma lesão grave a alguns jogadores do Flamengo, porque este ano já são 5, não é? 5 jogadores com problemas de fraturas. E, portanto, os primeiros 15 minutos nem parecia um jogo de futebol, aqui parecia mais um jogo de rugby, com placagens fora completamente do que é o jogo. O árbitro não puniu, tinha que punir logo com mais rápido os jogadores do Botafogo, porque não iam acabar com 10. Ao intervalo disse à minha equipa:
Estejam tranquilos, eles não vão acabar com 10, é impossível acabar, não vão acabar com 11. Eles vão ter um jogador expulso, 2, é impossível, não é? Continuarem a fazer-vos o que estão a fazer e não serem expulsos do jogo, vocês não podem ter medo, eles não podem vos intimidar, não é? E foi assim que nós fizemos e como eu disse, parabéns. Em relação à primeira pergunta que não teve a ver com a Rasqueta, desculpa, esqueci-me. É sobre, só teme nessa reta final devido à responsabilidade. Claro que todos os jogadores querem estar na final da Libertadores. Claro que todos os jogadores hoje, com estas entradas, se eles pudessem dizer, mister, tira-me daqui para fora, senão ainda me arranjam-me alguma lesão grave. Porque isto foi fora do normal o que se passou, principalmente os centrais do Botafogo, não é? Espero que isto sirva de exemplo, porque isto não é futebol. Mister Marcelo Marinho, da Rádio... A gente já vai colocar o Valentim falando para ver o lado do Botafogo desses comentários do Jesus, mas primeiro vamos ver essa confusão que ele cita e o nosso companheiro Sérgio Lobo, Lobinho, abraço Lobinho, pergunta na coletiva, porque o Jesus mesmo disse que na saída ali falou pro Carly, ó, não adianta bater tanto ou ir tanto atrás, o negócio é jogar bola. E aí o Carly, obviamente, reagiu, conhecemos bem o Carly, né? O Jesus foi lá, deu uma cutucada e generalizou, Lino e Gonza. Todo mundo agora na confusão, o Carly tá lá, o João de Deus tentando separar, aí o mister desbaratina e vai para o meio do campo com os jogadores. E é algo que depois da partida também cresce um pouco mais. Ainda há pouco o Lédio Carmona me mandou uma mensagem dizendo que quando descia nos elevadores, no hall de entrada, numa das passagens ali, hall de entrada da área da imprensa, é uma área social também, e há muitos torcedores jogando grade, tentando protestar, torcedores do Botafogo. Eu ouvi também uma entrevista de alguém da Polícia Militar do Rio de Janeiro, à Rádio Globo, agora há pouco também, relatando que precisaram tirar do estádio muitos torcedores do Flamengo infiltrados na torcida do Botafogo, pelo menos 50, segundo ele, a Polícia Militar tirou, outros tantos a própria torcida do Botafogo tirou porque identificou os torcedores do Flamengo, apontou, a polícia retirou, outros tantos tiveram que sair porque se sentiram acuados. O ambiente fora do estádio foi controlado pela Polícia Militar, de certa forma, com isolamento. Agora, o que está acontecendo, a gente não tem conhecimento. Então teve treta aí, nessa saída de campo, no vestiário depois, né, envolvendo o Pelaipe e o Valentim, nessa saída de torcedores que o Led falou e fora do estádio. Gonza, atenção, na arquibancada. Olha a atenção aí. É um jogo tenso, resolvido nos últimos minutos, uma disparidade muito grande entre Flamengo e Botafogo, que são dois rivais, e isso muitas vezes acaba provocando isso, mas eu posso dizer que está tudo errado. Assim, vamos pegar rapidamente aqui, Joel Carly e Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus falou exatamente com essas palavras o que ele disse, olha, não adiantou nada bater tanto. Não é para o Joel Carly também reagir dessa maneira, que uma pessoa mais velha do que ele, amanhã ou depois pode, enfim, vir a treiná-lo. Não sei se foi com essa. Não, se você fala essa frase com outro tom, pode ser que o cara já fique inflamado ali, né? Escuta aqui, não adianta ficar batendo não, porque não vai. Aí já, né? Aí é outra história. Aí você já está tendo uma atitude mais afrontosa e você vai ter a reação no mesmo tom. Pelaipe e Valentim, tudo errado. Não, tá tudo errado. O Valentim não tem que bater esse tipo de boca, não tinha que ter segurado a bola ali no. Se tem uma pessoa dentro do campo ali ou na beira do campo que não pode fazer cera, é treinador. O treinador tem que dar exemplo. O treinador, a bola passou ali, né, se ele está perdendo, ele pega a bola, joga para o seu time para bater mais rápido, ok. Agora, o jogador do adversário vai pegar ele, fica ali escondendo, dificultando para ganhar ali 10 segundos, não pega bem. Foi a confusão com o Maria. Agora, o Pelaipe também, o Paulo Pelaipe, também não tem nada que... Se fosse o contrário, você ter uma tensão ali do lado do Botafogo, que perdeu o jogo, que estava jogando em casa diante da sua torcida, que entrou na zona de rebaixamento, você até... Pode não achar legal, mas você admite. Agora o Flamengo é líder, ganhou o jogo, tá tranquilo, vai tomar satisfação a troco de quê? Mas foi uma noite tensa, deu tudo errado pro Botafogo. Desculpem, o Botafogo foi duro,
O Flamengo teve 14 faltas, o Botafogo teve 16, não há uma diferença tão grande assim de faltas. O Botafogo foi mais duro, sim, o Botafogo... Acho que o Jesus exagerou um pouco nessa... Tava mais pilhado o Botafogo, Coisa né? dele. Tava pilhado. A única forma que o Botafogo tinha para compensar a diferença técnica era com luta, era com garra, era dividindo, era dentro do tom, dentro da regra, competindo. E o Botafogo tentou fazer isso. Não achei um jogo absurdamente violento do Botafogo, não, desculpe. As faltas do Botafogo foram mais duras, foram mais fortes, aparecem um pouquinho mais. O time do Botafogo tinha uma outra disposição. Eu entendo o que quer dizer o Jesus. Agora, caça ao homem, né, que ele fala. Agora, caça ao homem, a arbitragem puniu a caça ao homem. O Botafogo teve um jogador expulso. O Botafogo perde, inclusive, a partida por conta disso. E só para concluir o terceiro aspecto dessa noite tensa e com essas coisas que eu falei que estava tudo errado, a questão do torcedor. No Maracanã, há muito tempo que a Polícia Militar e os setores de inteligência, de segurança, conseguiram terminar com essa questão da violência no Maracanã e no entorno. No Newton Santos ainda não. Os piores problemas, os problemas mais graves de violência, de confusão, eles se dão em jogos do Newton Santos e notadamente em jogos em que o Flamengo está envolvido, porque assim, a maior torcida, muitas vezes não tem um mando de campo, você tem um número reduzido ali, aí acontece essa questão da infiltração, o cara vai sem uniforme do clube, vai para a torcida do adversário para poder ver o jogo. A gente já teve morte, já teve torcedor esfaqueado. Isso é uma coisa que a Polícia Militar e todos os responsáveis pela segurança do Estado, da cidade do Rio de Janeiro, precisam se debruçar sobre isso. Vendo as imagens, tem um diapasão de tensão na partida, né? Dentro do campo, e isso irradia para o estádio inteiro, para os dirigentes, para os técnicos, para todo mundo. O número de faltas, como você falou, parecido, e o Botafogo talvez um tom acima. Mas nas faltas. A maior crítica que se tem que fazer ao Botafogo não é nem a questão das faltas, é a qualidade do jogo do Botafogo. O que o Valentim faz hoje com o time do Botafogo é assustador. O time do Botafogo, que era um time, como o Gonza falava ainda há pouco, que tocava a bola, que bem ou mal controlava partidas, que sabia o que estava fazendo dentro de campo, hoje é um time que corre errado, que precisa usar desse tipo de artifício para poder sobreviver numa partida de futebol, que só consegue alcançar o nível técnico de alguém, ou do Flamengo no caso, se tiver raça, se tiver vontade. Esse aí não é o Botafogo que a gente estava vendo na competição. O Valentim acabou com o time do Botafogo. Esse Botafogo que luta contra o rebaixamento não era o Botafogo que a gente tinha visto na competição. Esse Botafogo do Valentim é assustador. É muito parecido com o Avaí que está lá embaixo, que o Valentim comandava até agora há pouco. E que se reclama muito em Florianópolis da qualidade do trabalho dele e do que o Avaí acabou entregando. O Botafogo é assustador. Então, já que você... Só para arrematar, se você fizesse um jogo mais fechado, com menos ataque, só diante do Flamengo, ok, compreensível, o Flamengo é muito superior. Agora, esse jogo do Botafogo não é muito diferente nos outros jogos. O time perdeu para o Vasco, o time não consegue... O time caiu da metade da tabela para a zona de rebaixamento. E um time que já jogou bola, gente. Hoje botaram um muro, trouxeram um muro lá de General Severiano e pum, botaram ali na frente, né? Já que você falou tanto no Valentim, vamos ouvir agora o técnico do Botafogo dando o lado dele da história, das confusões, da partida e tudo mais. Roda aí. Não sei se você tomou conhecimento, mas há pouco o Jorge Jesus falou aqui que o time do Botafogo veio aqui para agredir, para bater, e acabou sendo um time violento. Inclusive, ele usou uma expressão caça ao homem. Queria que você falasse sobre isso, se você concorda ou não. Pessoal, boa noite a todos. Jesus falou uma grande bobagem, né? Ele devia ter deixado a boquinha dele calada, porque ele falou uma grande bobagem. Nosso time veio para jogar assim, nosso time foi muito aguerrido, os jogadores estão de parabéns. Infelizmente, tomamos o gol ali quando faltavam 6 minutos, contando com acréscimo. Então, ele falou uma bobagem grande, coitadinho dele. Não precisava. Não quer. Cuida do time dele, que está muito bem, está fazendo um grande trabalho. Ninguém veio aqui para bater ninguém, ninguém aqui veio para caçar ninguém. Que termo que ele está achando que ele está usando aqui no Brasil? Então, eu gostei da equipe, foi um pecado nós termos tomado gol, porque desde os 10 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, nós perdemos um jogador.
Isso dificultou para que nós chegássemos com mais frequência no campo, no último terço do campo do Flamengo. Valentim, boa noite. Justamente começou, o Jesus se irritou comigo porque eu falei para ele que o Botafogo tinha sido superior enquanto estava 11 contra 11. Depois, quando ele ficou com um homem a mais, logicamente, com o time da qualidade do Flamengo, teria que dar no que deu. E ele acabou se irritando e usou essa expressão que o Botafogo veio jogar caça ao homem, que tinha que ter, avisou os jogadores no intervalo que o Botafogo com certeza teria 1 ou 2 expulsos, não acabaria com 11. Então, eu queria te perguntar se para jogar com um time da qualidade do Flamengo, só jogando dessa forma que o Botafogo jogou, dando a vida em todas as divididas, ocupando todos os espaços, entrando firme, porque futebol também não é só técnico, futebol é marcação forte. Se o Botafogo, jogando assim daqui para frente, pode conseguir os resultados que precisa, quando principalmente jogar contra times que têm uma qualidade técnica superior. E o que houve ali com o Diego Alves? Qual foi o porquê do bate-boca? Tranquilo. O Diego Alves não houve nada. Por isso que eu falei que ele falou bobagem, porque quem conhece meu trabalho há pouco tempo, e eu estou no futebol começando uma carreira, sabe que eu não... Primeiro que não é perfil do nosso elenco, sair caçando jogador, não é. Né? E hoje é muito fácil quando isso acontece, porque os árbitros hoje estão rigorosos, tem o VAR aí para ajudar uma falta mais brusca, não sendo intencional na bola. Por isso ele falou uma grandíssima bobagem. Nós fomos bem sim, e para jogar contra um Flamengo que tem uma grande equipe, você tem que unir as duas coisas que eu falo. Fase defensiva muito forte, falei isso minutos antes de começar a partida, muito forte na marcação, procurando ser muito forte também quando nós tivéssemos a bola. Valentim, tudo bem? Até que ponto você acha que a expulsão do Luiz Fernando foi determinante para o resultado? E você lamenta também um bom início, as 3 primeiras chances que o Botafogo criou no jogo, não soube aproveitá-las, poderia ter mudado a história se caprichasse na finalização, e o fato da expulsão ter ficado com 1 a menos no início do segundo tempo. A gente fica mais difícil, né? Com 1 a menos, com um time mais forte. Sem culpar o Luiz Fernando, tá? Deixar muito claro que foi um jogador que procurou nos ajudar ao máximo. O próprio Luiz é que perde a bola ali quando nós estávamos atacando, ele vai fazer essa recomposição e infelizmente acabou fazendo a falta ali, tomando o segundo amarelo. Fica mais difícil, como eu falei, né? Porque nós estávamos muito bem no jogo, não deixando que o Flamengo criasse ocasiões claras de gol, né? Um jogo que a gente estava gostando muito, pecado, porque você joga um tempo muito grande com 1 a menos. Isso dificulta o quê? Nós estamos mesmo com 1 a menos, fazendo uma fase defensiva muito boa. O Flamengo mesmo assim não tendo chances claras de gols, com a gente com inferioridade numérica, mas perdemos o poder ofensivo, com certeza. Valentim, boa noite. Hoje o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, chegou muito firme, né, em cima do Flamengo, marcando forte, saindo pressão. Você acha que a equipe sentiu falta de um centroavante, do homem de área, principalmente naquelas bolas alçadas na área de um lado para o outro, que o Botafogo... O Igor fez uma grande partida, amigo. O Igor fez uma grande partida, nós não sentimos falta de nenhuma peça, nenhuma posição. O Botafogo fez uma grande partida. Repito, é lógico que depois você faz uma grande partida quando você tem 1 a menos mais defensivamente, o que fica mais evidente a fase defensiva, repito, com o Flamengo não criando chances de gol, mesmo com a saída depois do Luiz Fernando, nós não sentimos falta de nenhuma peça hoje. A equipe jogou bem, contra uma grande equipe que vem fazendo bem. Boa noite, professor. Queria te parabenizar pelo que o Botafogo jogou hoje. Tem a gente falando que é 4, 5, né? Mas a equipe jogou uma boa partida, mesmo tendo perdido a invencibilidade de 10 anos que não perdia aqui, como mandante para o Flamengo em Brasileiros, o Botafogo se portou bem. Se essa equipe, o teu pensamento é esse, que essa equipe jogando da maneira que jogou hoje, com essa garra, mesmo entrando hoje na zona do rebaixamento, existe essa possibilidade de Botafogo não cair esse ano? É o que a torcida quer saber. O Botafogo não vai cair. Nós precisamos repetir jogos como fizemos hoje, com muita intensidade, com a entrega dos jogadores. A gente precisa repetir coisas muito boas que fizemos hoje, né? Corrigindo erros no decorrer do campeonato, que nós temos feito isso diariamente, e nós vamos recuperar bem esses jogadores agora. Nós teremos
até segunda-feira, esse trabalho já pensando no Avaí para nós vencermos esse jogo em casa. Boa noite, Valentim. Tá. Muito bem. O Everton Ribeiro estava falando ao vivo ainda há pouco, ainda tá? Ou já terminou? O Everton Ribeiro? Vamos lá, vamos ao vivo com o Everton Ribeiro, na zona mista? Põe aí. Pensa só em jogar bola e tentar vencer. Everton, domingo contra o Bahia, vocês completam esse turno inteiro sem perder, né? E foi exatamente contra o Bahia a última derrota no Campeonato Brasileiro. Dá um gostinho a mais de enfrentar esse adversário? Não, a gente sabe que foi um jogo difícil lá, é uma equipe que é bem treinada e para nós vai ser mais uma final, jogando em casa. A gente sabe que tem que estar focado o tempo todo, porque a gente sabe que não vai ser fácil, né? Como não vencendo os jogos, e temos que buscar essa vitória para nos mantermos ali na liderança. Como é que vocês conseguiram ter sangue frio para ainda buscar o gol? Faltava muito pouquinho para acabar o jogo, já estava nos acréscimos e sem se desorganizar. Como é que foi essa conversa entre vocês também? Não, nossa equipe, como eu falei, a gente está tendo tranquilidade nos momentos difíceis. O mister falou para nós continuarmos jogando, independente das faltas, do antijogo, né? E a gente foi o que procuramos fazer até o último minuto, acreditando que poderia sair o gol, e fomos coroados com esse gol aí no final para trazer essa grande vitória para a gente. Você ainda achava que sairia esse gol ou não? Sim, estava acreditando até o final. A gente não deixa, né, de acreditar, porque a gente sabe do nosso potencial e sabe que até apitar ali a gente tem chance de fazer gol. Muito bem. Então vamos aproveitar a deixa do Everton Ribeiro e mostrar agora os responsáveis pelo gol, né? O Bruno Henrique e o Lincoln falaram juntos depois da partida, antes das confusões. Roda. Sabia da dificuldade do jogo, mas a gente sempre sabe, quando vem contra o Flamengo, todo mundo quer correr, todo mundo quer mostrar futebol, todo mundo quer impor, mas a nossa equipe está de parabéns mais uma vez. Mesmo sofrendo, a gente venceu. Então, fico feliz de mais uma vez contribuir. Não é fazendo gol, mas é com assistência, correndo, lutando, ajudando. Então, tá todo mundo de parabéns por essa bela vitória. O Lincoln vai ter que te dar um pedacinho do bicho, né? Ah, com certeza, né? Depois de um tempo, né, que ele ficou parado por causa da lesão, e hoje voltar fazendo um gol no Clássico, ajudando a gente com a vitória, tenho certeza que ele está super feliz. Coincidentemente, foi no jogo contra o Botafogo no primeiro turno que você teve a lesão e desde então você não conseguiu voltar mais, né? Vinha sendo relacionado, parece até destino hoje você fazer o gol exatamente contra o mesmo adversário, né? Eu tenho que agradecer a Deus, né? Como eu falei ali na outra entrevista, esse ano não foi um dos melhores, né? Tive 2 lesões que me atrapalhou bastante, fiquei muito tempo parado, mas agora, essa segunda que eu tive esse ano, procurei trabalhar muito para quando tivesse a oportunidade de aproveitar da melhor maneira. Como você falou, o primeiro jogo contra o Botafogo no primeiro turno me machuquei. E agora no segundo turno, graças a Deus, pude fazer o gol e garantir a vitória pra gente. O mister me chamou ali, falou para eu ficar dentro da área, que eu ia fazer o gol. E cumpri o que ele pediu. E o Bruno Henrique também foi muito feliz no lance ali. Quero agradecer ele pela assistência. E ali eu procurei me posicionar entre os zagueiros, que eu vi onde tinha um espaço ali, e acabei fazendo o gol. Quer dizer que o mister falou para você ficar na área, então você acreditou na palavra de Jesus, a gente pode falar assim? Ele vem me dando muitos conselhos no dia a dia, e hoje não foi diferente. Parece que ele vê as coisas lá na frente e fico feliz pela dica dele e acabei fazendo o gol. Vamos respeitar a hierarquia. Eu sei que Lincoln é o nome de presidente, mas Jesus está acima, né? Então, Jesus está mandando ainda no Lincoln, né? E orientou bem, né? Orientou bem. Então, vamos